Bom dia, irmãos. Estamos aqui novamente para adorar e glorificar ao Senhor. Espero que esteja tudo bem com você, sua família, todos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, enfrentando as dificuldades como temos enfrentado. Louvo a Deus por esse dia. Neste domingo nós tradicionalmente celebramos mais uma vez o Dia das Mães. Então dou meus parabéns a todas as irmãs que são mães, estão em breve se tornando mães, algumas talvez esta semana já com seus filhos. Temos algumas irmãs gestantes e de primeira viagem, e outras já com mais experiência. Mas parabéns a todas as mães, certamente é um ministério maravilhoso. A Escritura diz que a mulher tem esta missão de ser mãe, e realmente é uma missão dada por Deus. É mais importante do que um trabalho remunerado, é mais importante do que muitas outras atividades que são colocadas na sociedade e que hoje tem sido meio desprezada e terceirizada. Parece que uma mãe não é tão valorizada quanto uma empresária ou quanto uma funcionária pública, mas na verdade é muito mais difícil ser mãe, estar presente na criação de seus filhos, muito mais difícil e exigente do que estar trabalhando numa empresa ou no serviço público. Então você que é mãe e se dedica a isso de tempo integral, louvado seja Deus por sua vida, que Deus te abençoe, te fortaleça. E as outras mães que têm que trabalhar e muitas vezes sem o auxílio do marido, tem que ser mãe e também a que mantém o lar, que Deus te abençoe e fortaleça também. Certamente é uma jornada dupla, muitas vezes tripla, e são muitos desafios pela frente. Mas que Deus abençoe a todas as irmãs. Infelizmente, devido à pandemia, não teremos a nossa comemoração tradicional, como sempre fazemos em nossa igreja, mas nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando a todas e que tenham esse momento maravilhoso em família e possam comemorar essa data festiva. Mas, meditando na palavra de Deus, hoje nós queremos continuar a meditação que começamos no domingo passado sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, nós, no livro de Lucas, capítulo 17, começamos a partir do verso 20, a meditar sobre a chegada do reino de Deus. Nós estamos no momento em que aguardamos a chegada do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus, a partir do verso 20 de Lucas 17, nos apresenta como deve ser a sua chegada e como nós devemos viver enquanto o Senhor Jesus não volta. Nós já começamos esta meditação e observamos duas das três verdades. Hoje completaremos com a terceira verdade que o Senhor Jesus nos apresenta. A primeira verdade, vamos fazer uma breve revisão, é que o reino de Deus ele está no coração dos crentes, ele está dentro dos crentes. E nós vimos isto em 2 versículos. Olhe lá na sua Bíblia, Lucas capítulo 17, do verso 20 ao verso 21, nós lemos assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, hoje, o reino de Deus ele já começou, ele já iniciou dentro da nossa realidade material e espiritual também, só que ele iniciou de uma forma não visível. Então, o reino de Deus está dentro dos crentes, numa perspectiva espiritual. Então, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo somos cidadãos do reino, embora ainda não tenhamos ressuscitado e o mundo ainda não foi transformado e o rei não veio à terra para reinar efetivamente, porque o reino das trevas ainda tem um domínio aqui nesta terra. Então, significa que o reino de Deus ele se apresenta através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não consegue ver o reino em si, mas você sabe, pelo que o Senhor Jesus falou, que o reino de Deus está dentro de nós, no nosso coração, nas nossas atitudes. Nós expressamos a fé transformadora e salvadora que transforma filhos das trevas em cidadãos do reino de Deus.
Mas o Senhor Jesus também nos apresenta uma segunda verdade. A segunda verdade é que o reino de Deus ele vai se consumar a partir da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele começa, acelera, melhor dizendo, esse processo de consumação do reino a partir da morte do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, se Jesus não morrer na cruz, não pode vir o reino de Deus. Então o reino de Deus ele começa, e quando Jesus morre na cruz, ressuscita e sobe ao céu, então este reino já tem a promessa, a garantia de ser instalado no futuro, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós observamos isso do verso 22 ao verso 25. Olha o que diz Lucas capítulo 17, 22 a 25. A seguir, dirigir-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Aí, vamos até o verso 25, eu li até o verso 26, mas parando no verso 25, Jesus explica que muito bem, que deve-se ter cuidado deve-se esperar que Jesus primeiro venha, morra numa cruz, padeça, para depois chegar o reino de Deus na terra. E então, vamos para a terceira verdade, que é que nós vamos observar hoje. E a terceira verdade é um cuidado que nós devemos ter para com os falsos cristos. O Senhor Jesus ele nos ensina para que não nos enganemos com a aparência deste mundo. Muitas vezes, inclusive aqueles que se dizem evangélicos, podem apresentar uma forma deturpada do reino de Deus, como se ele já estivesse vigorando plenamente aqui na terra. Surgem então falsos cristos, falsos pregadores, anunciando que esse reino já está aqui, quando na verdade nós ainda o aguardamos. O Senhor Jesus Cristo ele é bem cauteloso e nos explica que nós não devemos nos enganar com a aparência desse mundo. O reino de Deus, quando se consumar, ele será muito diferente do que é esse mundo. E estas verdades que Jesus nos coloca, elas servem para nos motivar e animar no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, dos problemas que enfrentamos. Observe então, vamos ler agora novamente do 26 até o verso 37. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então vamos parar por aqui, depois nós continuaremos a ler a partir do verso 31. Mas de modo claro aqui o Senhor Jesus já nos mostra a verdade a partir de duas ilustrações, de dois exemplos. O exemplo de como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. São exemplos muito semelhantes. Observe que em Noé a destruição foi global, o dilúvio, um dilúvio global, pegou todo o planeta, todos aqueles que não creram foram afogados, inundados, e muitos animais também, certamente alguns preservados na arca. E com relação a Ló, a destruição ela foi localizada em Sodoma e Gomorra, duas cidades terríveis que viviam longe da vontade de Deus. Mas foram duas destruições, tanto em Noé como em Ló, movidas pelo pecado. Então, o dia do Senhor é a expressão usada para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar, será assim. A segunda vinda é um momento de juízo, é um momento de destruição para todos os incrédulos, para toda a incredulidade que vive no planeta Terra. O Senhor Jesus Cristo ele vai cobrar, ele virá como o vingador. Como lemos lá em Isaías 61, verso 1 e 2,
será o dia da vingança. E então Jesus explica isso muito bem. Pegando a princípio o exemplo com Noé, nós temos aqui, tanto em Noé como em Ló, mas vamos começar com Noé, depois indo para Ló, seguindo a sequência bíblica, nós temos elementos a destacar nessas duas histórias. São 3 elementos principais: a normalidade da vida, o juízo e a pregação da mensagem de salvação. 3 elementos que se repetiram nessas histórias. Veja que lá em Lucas 17, 26, como acabamos de ler, nos dias de Noé, a vida acontecia normalmente. Ou seja, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Isso significa que a vida era normal. Todo mundo vivia como achava melhor, na normalidade, no dia após o outro, e nada acontecia. E é importante destacar que Noé, ele levou cerca de 120 anos aproximadamente para construir aquela arca, de 100 a 120 anos aproximadamente. Isso significa que foram de 100 a 120 anos o povo vendo Noé construir um grande barco num local que não chovia. Até aquele momento não chovia no planeta Terra. As plantas elas eram regadas por geysers naturais que saíam do próprio solo, regando toda a vegetação. Então a chuva não havia ocorrido, era um fenômeno que não tinha precedente. Ou seja, eles viram todo aquele período Noé construindo aquela arca e muito provavelmente achando que era uma grande loucura de Noé e de sua família. Então, os incrédulos seguiam na normalidade da vida, como acontece hoje. As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão estudar, vão se divertir, vão ao shopping, agora não por causa da quarentena, mas na normalidade vão, e a vida segue normalmente. As pessoas têm momentos de felicidade, mesmo sem Deus, uma felicidade transitória, mas é um tipo de felicidade, mas que vai acabar logo. Então as pessoas acham e se iludem que a vida é isso. E enquanto eu estou vivo, eu vou aproveitando. Essa é a normalidade da vida. Mas vem o juízo, como foi anunciado lá na época com Noé, como foi anunciado em Ló e como está sendo anunciado com relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O dilúvio, lá no contexto de Noé, como já dissemos, foi global. É apresentado toda a história do dilúvio do capítulo 6 ao capítulo 9 de Gênesis. E o dilúvio ocorreu por causa do pecado da humanidade que chegou até o limite. E o Senhor disse, basta, chega desse pecado. Pode muito bem ter sido a relação pecaminosa entre crentes e não crentes naquele período, casamentos entre crentes e não crentes, o que desencadeou a ira de Deus contra o planeta, de modo que Deus decidiu destruir praticamente todo o planeta, deixando somente 8 pessoas para repovoar a terra. E então vem a pregação. Alguns textos do Novo Testamento nos mostram como houve pregação lá na época antes do dilúvio. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 5, nos diz: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Perceba então que Noé, ele foi um pregador da justiça. Ele esteve pregando também a salvação no nome do Senhor, no nome do Messias, o Senhor Jesus Cristo que viria, pregando a salvação no nome do descendente da mulher, que já foi anunciado em Gênesis 3,15, para que aquele povo se arrependesse dos pecados, cresce no Senhor e fosse salvo. Mas eles não se arrependeram, veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19 a 20, 1 Pedro 3, do 19 a 20, nós lemos assim: no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Não vamos explanar esse texto em minúcias, até porque é um texto extremamente complexo, então levaria todo o tempo da nossa meditação de hoje pela manhã.
Mas o que importa destacar aqui é que esses espíritos em prisão eram pecadores, não salvos, não redimidos, que viviam na época de Noé, e que o Senhor Jesus Cristo pregou a salvação a eles através das palavras de Noé, através da pessoa de Noé. Então, eles tiveram uma pregação, mas não creram nesta pregação. Então, o juízo os destruiu, o juízo de Deus destruiu a população do mundo naquele período. E um detalhe muito importante, foi repentino. Todos estavam seguindo a normalidade da vida. De repente, veio o juízo do dilúvio. A segunda ilustração que o Senhor Jesus nos coloca é a história de Ló e a chuva de fogo e enxofre que caiu ali sobre Sodoma e Gomorra. Mais uma vez, perceba na história de Ló a normalidade da vida. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, eles tinham uma vida no lar, eles tinham o trabalho, o mercado, o comércio, e eles tinham a plantação de onde eles tiravam o seu alimento e a construção, outra atividade não somente comercial, mas também da vida comum daquele período, construindo suas casas e edificações. Eram as atividades da vida, atividades do lar, atividades do comércio, atividades laborais, e achavam que a vida está muito boa, está tudo muito bem. Lembre-se que aqui é em Sodoma e Gomorra, eles eram pervertidos, eles tinham pecados de moralidade terríveis, e Ló, que era um crente que vivia no meio daquele povo. Lembre-se nessa história aparece lá em Gênesis, capítulo 19, da destruição de Sodoma e Gomorra, mas no capítulo 18, Abraão, sabendo que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, porque foi revelado por Deus a ele ora a Deus insistentemente e várias vezes, pedindo para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra. E a oração de Abraão pediu isso porque Ló, seu sobrinho, estava lá. E a oração de Abraão foi que se houvesse 50 justos, Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. E Deus concordou. Se não existirem 50 justos ali, eu não destruo. Mas Abraão então insistiu mais. E se houverem 35 justos? E Deus disse, olha, eu não destruo. E se houverem... Aí ele foi diminuindo até chegar em 10 justos. Ou seja, 10 crentes ali. E Deus disse que não iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas ela foi destruída porque não haviam nem 10 convertidos ali. Havia somente Ló e alguns da sua família. Muito provavelmente nem sua esposa tinham crido no Senhor. O fato é que a normalidade da vida, irmãos, nos engana. Por isso, a verdade fundamental, a terceira verdade desse texto que nós estamos meditando desde o domingo passado, é que não devemos nos enganar com a aparência do mundo. As pessoas estão vivendo na normalidade da vida, estão trabalhando, estão comprando, estão vendendo, estão viajando, se alimentando, se divertindo, assistindo filmes, lendo livros, sendo felizes dentro dessa felicidade terrena, uma felicidade aparente, uma felicidade passageira, e acham que isso é suficiente, e acham que podem viver longe de Deus, e que Deus não tem sentido, e que Deus não existe, ou que não há relevância em estarmos buscando ao Senhor. Essa normalidade da vida humana engana e dá a sensação ou a impressão de que o Senhor não virá, de que o reino de Deus não se consumará, de que o projeto do Senhor revelado na Bíblia Sagrada para este planeta e para os seres humanos não vai se consumar. Mas saiba que vai. O Senhor Jesus nos conta essas duas ilustrações para deixar muito claro, não se engane com a normalidade da vida, porque o juízo virá, e se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado ao Senhor e clame a Jesus para que Ele seja o seu Salvador. E nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, continuemos nos santificando, continuemos obedecendo a Deus, continuemos tendo uma vida de oração, de busca ao Senhor, de adoração e fazendo a vontade do Senhor nas nossas vidas e nas nossas famílias. Então, eles estavam vivendo na normalidade da vida, tanto na época de Noé como na época de Ló. Jesus deu somente duas ilustrações que representam a vida da humanidade de modo geral. O que é que veio então? Veio o juízo, chuva de fogo e enxofre
sobre Sodoma e Gomorra. E, obviamente, entre essa vida de normalidade e o juízo, houve uma pregação da mensagem de salvação. Ló, o sobrinho de Abraão, mesmo sendo pecador, mesmo vivendo no meio daquele povo pervertido de Sodoma e Gomorra, ele pregava a verdade de Deus ali, mesmo que ele pregasse com a sua própria vida. Talvez não um pregador ali nas ruas de Sodoma e Gomorra, pode até ter sido, mas muito provável que não, mas só o fato de ele ser temente a Deus em si pregava a salvação no nome do Senhor. Olhe alguns textos do Novo Testamento que nos mostra como Ló era este pregador da mensagem de salvação. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Olha o que diz lá, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantas venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então veja que Ló vivia no meio daquele povo. A princípio ele quis viver ali, mas depois ele foi afligido, ele foi oprimido pela vida de pecado dos sodomitas. Verso 8, 2 Pedro 2, 8. Porque este justo, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então, Ló estava ali e sofria, porque ele era um crente em Jesus vivendo numa cidade inteira de pecadores, depravados, pervertidos, terríveis ali. E então ele sofria porque não estava vivendo num ambiente de edificação, num ambiente de crescimento para com Deus, de conhecimento de Deus. Complementando esse texto que acabamos de ler, que mostra o quanto Ló sofria naquelas cidades de pecado, olhe o verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Nós não vamos entrar em todos os detalhes desses versículos, mas destacar especialmente a figura de Ló aqui. Ló, ele foi liberto porque era piedoso. Não quer dizer que ele não tinha pecado, mas quer dizer que ele era um pecador redimido, salvo pelo Senhor e que vivia em piedade, ou seja, vivia na piedade, vivia buscando a Deus, em contrição, arrependido dos seus pecados, e dentro daquela cidade ele era um testemunho do poder de Deus no meio daquela cidade de pecadores. Mas os sodomitas, eles não quiseram ver o exemplo de Ló, eles não quiseram conhecer o Deus de Ló, pelo contrário, eles queriam continuar nos seus próprios pecados. Perceba que aqui tem outro detalhe muito importante, é que vai vir o dia do juízo, esse dia será repentino, como foi na época do dilúvio, como foi na destruição de Sodoma e Gomorra, mas os piedosos serão salvos, como Noé e sua família, como Ló e sua família, menos ali a sua esposa, porque a esposa, como conhecemos a história lá do Antigo Testamento, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O fato dela ter olhado para trás significa que ela gostava daquela vida. Então, muito provavelmente, baseado no que temos na Escritura, aquela mulher cujo nome nem foi dado, ela não gostava das coisas de Deus, ela gostava mais do estilo de vida dos sodomitas. Ela gostava daquela cidade, ela gostava da cultura de pecado. E por isso, o seu coração revelou isso naquele olhar para trás, olhar para as coisas do mundo. Irmãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, não podemos olhar para as coisas do mundo. Não podemos olhar para trás, para a vida de pecado que outrora tivemos e nos alegrarmos. Pelo contrário, nós devemos ter vergonha
devemos ter nojo da vida de pecado que em outro momento vivemos, na época do velho homem, e agora nos alegrarmos com a nova vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu, até porque este é um sinal característico e típico dos convertidos, aqueles que realmente foram convertidos pelo poder de Deus. Eles amam a vida com Jesus, eles amam a vida na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo, e amam até mesmo sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Isso se torna alegria. É um paradoxo da vida cristã. O sofrimento é uma alegria quando este sofrimento é para a glória de Deus, é pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas bem, observamos essas duas ilustrações do Senhor Jesus, observamos como Jesus deixa claro a normalidade da vida, que é enganosa, que nos faz nos acostumar com as coisas desse mundo e não estarmos ansiosos pela volta do Senhor Jesus, pelo reino de Deus na terra. Essa normalidade da vida engana os não crentes, achando que não vem juízo, achando que não vem julgamento, achando que Jesus não vai voltar, mas no meio desse período entre normalidade da vida e juízo, nós crentes em Jesus devemos estar pregando com as nossas palavras, como Noé pregou, com a nossa vida, como Ló testemunhou lá em Sodoma e Gomorra. E então o Senhor Jesus Cristo fala da sua segunda vinda e do juízo característico da humanidade. É interessante observar isso no verso 31. Lucas 17:31 diz assim: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. É muito importante isso. Você não deve voltar para trás, você não deve retroceder. Jesus, quando fala esse verso 31 aqui, ele já está falando do futuro, não está falando necessariamente dos dias de hoje, mas ele já está falando daquele momento de grande tribulação que acometerá a terra. Nós sabemos disso porque o Evangelho de Mateus, que é bem claro sobre essas verdades, situa esse momento na grande tribulação. Então, naquele dia, as primeiras palavras do verso 31 são a expressão escatológica que aponta para o dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo. E quando estiver naquele momento de grande tribulação, bem próximo da volta do Senhor Jesus Cristo, quem estiver no eirado, que é a parte de cima da casa, e tiver seus bens em casa, não desça para pegar os bens. A ideia é fuja, porque vem a perseguição do anticristo. E para ilustrar bem o verso 31, a ideia de não volte para trás, ele diz no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, não perca sua vida por causa dos seus objetos da sua casa, por causa das coisas desta terra. A mulher de Ló gostava das coisas desta terra, gostava da vida em Sodoma e Gomorra, uma vida terrível de pecado. Ló, seu esposo, se atormentava com a vida dos seus vizinhos. A mulher de Ló, ela queria aquele estilo de vida, por isso olhou para trás e se transformou ali numa estátua, foi transformada numa estátua de sal. Quando for lá na grande tribulação, já perto da chegada iminente do Senhor Jesus Cristo, aquele que estiver no eirado, não volte para pegar as coisas na sua casa, porque não haverá tempo, a perseguição é enorme, fuja. Essa é a mensagem. Para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não devemos estar olhando, valorizando as coisas desse mundo, como já mencionado, mas olhando sempre para a consumação do reino de Deus, que é a nossa esperança, que é a nossa alegria, que é nosso desejo. Lucas 17, verso 33 diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Mais uma vez, está se referindo à mensagem lá no futuro, pensando naqueles que estão na grande tribulação. Se você quiser preservar a sua vida, você vai ter que perdê-la. Muito provavelmente uma referência à perseguição que o anticristo vai fazer àqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, você será extremamente perseguido lá no período da grande tribulação. Essa perseguição contra a nossa fé em Jesus já acontece hoje. Na nossa cultura, é uma perseguição velada. Em outras culturas, essa perseguição é mais ostensiva, muitas vezes com prisão, com maus tratos.
e até mesmo com a própria morte em alguns países islâmicos ou países que são realmente contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O fato, então, é que quem perde a sua vida por causa do nome do Senhor Jesus Cristo vai ganhar a verdadeira vida, a vida eterna. Perder a vida aqui, na grande tribulação, envolve literalmente a morte física. Para nós, hoje, perder a vida envolve eu deixo minha vida de lado, estou disposto a perder a minha vida física também, se for necessário, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, e então serei salvo. Mas Jesus está falando num contexto escatológico, futuro, pensando na sua segunda vinda e na grande tribulação que antecede a sua segunda vinda. Essa grande tribulação não são os dias de hoje. Não temos o tempo aqui para rememorar toda a escatologia do Novo Testamento, mas a ideia é que a grande tribulação são de 3 anos e meio e que essa grande tribulação ocorrerá quando da chegada do Anticristo e que quando o Anticristo estiver na terra, a igreja já terá sido arrebatada. Ou seja, se a igreja ainda está aqui hoje, os crentes em Jesus ainda estão aqui na terra hoje, significa que o Anticristo não está, significa que essa grande tribulação não começou ainda, então que estes eventos são futuros. Olha então, Lucas capítulo 17, verso 34. Diz assim o texto bíblico: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. É interessante aqui esse texto, porque muitas vezes ele é mal compreendido. Alguns pensam que esses versículos que acabamos de ler, 34 ao verso 36, se refere ao arrebatamento. Mas não, o contexto do que Jesus está falando se refere à grande tribulação, antes da sua segunda vinda. Observe então que Jesus ele está dizendo que 2 estarão no campo, um será levado para o reino de Deus e o outro será deixado. Então, naquele momento haverá o juízo, naquele momento haverá a divisão. Aí entra muito, cabe muito bem a parábola do Senhor Jesus sobre a rede e os peixes. Então, será lançada a rede e somente alguns peixes serão recolhidos, ou seja, serão salvos, serão os escolhidos. Os outros não. A ideia, então, desses versículos é que estarão 2 na cama, um casal, muito provavelmente, à noite. Um será salvo, vai estar no reino de Deus, e o outro será condenado, vai estar no inferno. Então, no juízo eterno. Haverá, então, o julgamento. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Haverá o acerto de contas. E naquele dia, naquele momento de juízo, 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Tomado para o reino de Deus e o outro deixado para o juízo, para a punição que o Senhor Jesus Cristo, como Rei, quando vier, decretará aqueles que não creram no nome dele, aqueles que escolheram viver nos seus próprios pecados e rejeitaram a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Os primeiros versículos desse texto, verso 20 e 21, foi para os fariseus, que estavam compreendendo de modo errado a vinda do Messias, ou estavam baseados nas suas próprias intenções pecaminosas, ensinando de modo errado o retorno do Messias. Então Jesus, ele deixa de falar aos fariseus e ele passa a falar aos seus discípulos. E ele explica aos discípulos: cuidado com os anticristos, cuidado com aqueles que vão ensinar de modo errado as verdades sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre a mensagem de salvação. Muitos falsos cristos virão, então tenham cuidado com estes. Então o Senhor Jesus nos apresenta uma mensagem muito clara sobre esse mundo. Não se engane com esse mundo. Essa é a terceira grande verdade. Não se engane com a aparência deste mundo. Por quê? Esse mundo vai passar. Nós vivemos na normalidade da vida. De repente, um será tomado e o outro será deixado.
Ser tomado aqui significa ser tomado para o reino de Deus, e o outro vai ser condenado. O Senhor Jesus voltará logo, embora pareça demorado aos nossos olhos, como pareceu demorado ao povo do Antigo Testamento, a primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu ali de Maria. Foram alguns milhares de anos para o Senhor Jesus cumprir a profecia de Gênesis 3,15 e outras profecias. Hoje também parece aos cristãos que é demorada a volta do Senhor Jesus Cristo, mas aos olhos de Deus não é. Em breve Jesus vai voltar, pode ser a qualquer momento. Então não nos enganemos com as atividades normais da vida. E pensando nisso, nesse período de pandemia, parece que nós estamos vivendo num looping temporal, porque os dias se repetem, aqueles que estão guardando a quarentena isolados, os dias vão se repetindo e as semanas vão passando cada vez mais rápido, quase que como se fossem dias, e parece que tudo se repete do mesmo jeito. Isso, em um certo sentido, mostra o quanto a vida é rápida, fugaz, e há essa normalidade das coisas. Mas saiba que Jesus em breve voltará e quebrará essa normalidade, o que acontece odiernamente, e então o reino de Deus será implantado. Não mais viveremos nos nossos pecados, estaremos ressurretos com o Senhor Jesus Cristo, vivendo por toda a eternidade com Ele. Lembre-se então que não devemos nos enganar com a aparência desse mundo. Breve o Senhor Jesus Cristo voltará. Importante destacar para os não crentes a necessidade de se arrepender dos pecados e de crer no Senhor Jesus Cristo. E para os crentes a necessidade de servirmos cada vez mais a Deus nesse momento, enquanto aguardamos a chegada, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Observe então Lucas 17, verso 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então os discípulos perguntaram: onde será esse momento da segunda vinda? Onde será esse momento onde serão divididos, alguns tomados e outros deixados? Quando será? E melhor dizendo, onde será? Jesus, ele usou outra metáfora aqui. Ele falou dessa ilustração: onde estiver um corpo morto, ali se ajuntarão os abutres. O corpo morto representa aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho durante toda a sua vida, rejeitaram o reino de Deus e serão deixados para serem julgados e condenados. Os abutres se referem à aglomeração, né, dessas aves querendo comer daquela carniça, daquele corpo morto. Então isso é um cenário horrível, um cenário de putrefação, um cenário de destruição. Da mesma forma, aqueles que serão destruídos no final dos tempos serão condenados ao inferno e ao lago de fogo por causa dos seus próprios pecados. Eles estarão aglomerados em um só local, e então se saberá esse local naquele período. Jesus não quis deixar claro aqui que local seria esse, mas com o ajuntamento desses condenados é ali que vai acontecer esse juízo, muito provavelmente um julgamento que o Senhor trará sobre todos aqueles que não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos então que devemos aguardar a vinda do reino de Deus. O Senhor Jesus está perto de voltar. Não devemos deixar morrer esse desejo de que Jesus volte logo. Pelo contrário, todo crente que lê sua Bíblia, que vive em oração, vive ansioso, no bom sentido da palavra, pelo retorno de Jesus. Uma pandemia como essa mostra que está cada vez mais perto o retorno do Senhor Jesus Cristo, porque esses eventos globais que afetam toda a sociedade do mundo nos mostram a ira de Deus contra esta humanidade que não adora a Deus, que não busca os valores e a verdade de Deus revelado na Bíblia Sagrada. Então, esse discurso ele não é muito divulgado, quase não é divulgado pela mídia, e as igrejas e os pregadores que apresentam essa verdade são rechaçados, né? Porque não é um discurso científico, é um discurso bíblico, teológico, mas é a verdade.
Então sabemos que estes eventos globais de punição, de pragas, os terremotos que ocasionalmente estão acontecendo em escala enorme, os maremotos, as guerras que não param de acontecer somente e de se repetir, esses eventos somente apontam o retorno do Senhor Jesus Cristo em breve. Nós, crentes no Senhor Jesus, devemos cumprir nossa missão de testemunhar aos perdidos, como Ló, com seu testemunho, mostrou a verdade do Senhor, como Noé pregou aos perdidos ali enquanto preparava aquela arca. Nós devemos pregar a mensagem do Senhor para que Deus salve aqueles que Ele quer salvar. Enquanto isso, não nos encantemos com o mundo, não desviemos da nossa missão, porque muitas vezes nos ocupamos com as coisas desta vida, o trabalho, o lazer, ou hobbies, ou qualquer outra coisa. Essas coisas necessariamente não são pecado, mas elas podem se tornar pecado quando roubam o tempo da nossa missão principal de vida, que é a glória de Deus, através da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Aguardemos a chegada do reino de Deus. Lembre-se, o reino está no nosso coração. Lembre-se, o reino de Deus, ele vai se consumar. Jesus já cumpriu a primeira parte disso, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus. Atos capítulo 1 diz que do mesmo jeito que Jesus subiu, ele há de descer, ele há de retornar. E a última verdade, não se engane com a aparência desse mundo. Embora haja paz e tranquilidade, embora haja essa normalidade da vida, saiba que Jesus em breve voltará. E um adendo importante, falamos muito de normalidade da vida, mas sabemos que a vida não está tão normal assim. As coisas no mundo mudaram em 2 meses, não foi só no Brasil, mas no mundo todo. Certamente o Senhor quer nos mostrar com essa quarentena que a nossa vida é frágil, que a nossa vida está sustentada pela mão e pelo poder de Deus. As nações são sustentadas pelo poder de Deus, mesmo que elas estejam longe do Senhor, o Senhor é quem as sustenta com sua graça e misericórdia. E nesse presente momento, Deus decidiu despejar um pouco da sua ira sobre a humanidade, para que o ser humano ele reflita sobre a sua condição de vida, reflita sobre o que é mais importante, reflita sobre o seu tempo e como aplicar bem o seu tempo. Nesse período de quarentena, você pode aplicar bem o seu tempo, lendo a sua Bíblia, tendo a vida de oração, tempo para orar e conversar com o Senhor, estando com sua família, praticando o amor entre os irmãos. Ligue para um irmão, converse com o irmão, com um grupo de irmãos, promovam momentos de oração, já que nós estamos longe uns dos outros fisicamente. Podemos usar as mídias sociais para estar um com o outro em oração, em conversa, em conforto, em consolo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesses momentos de dificuldade, às vezes um sofrimento psicológico, outros um sofrimento físico. Muitos talvez passem por um sofrimento espiritual, mas vamos buscar ao Senhor que nos fortalece no meio dessas dificuldades e oremos uns pelos outros. Mais uma vez, as mães, que Deus as abençoe, as fortaleça. Louvamos a Deus certamente por nossas mães, certamente foram fundamentais, importantíssimas em nossas vidas e têm uma missão toda especial. Que Deus as fortaleça, as abençoe e que esse domingo seja um dia maravilhoso para você que é mãe, junto com sua família, tenham momentos agradáveis de adoração a Deus. Deus nos abençoe, nos fortaleça em tudo e vamos continuar batalhando, vivendo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, entendendo que Jesus breve voltará. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, muito obrigado por tua graça e misericórdia, muito obrigado pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque em breve o Senhor voltará e colocará esse mundo nos eixos. O Senhor Jesus Cristo reinará num governo justo e perfeito. Nós poderemos, Senhor Deus, viver em plena felicidade, sem pecados, sem sofrimentos, sem dores, sem morte, somente por toda a eternidade, aproveitando da presença do Senhor no nosso meio, mais e mais.
Pai amado, abençoa cada mãe que se dedica na criação dos seus filhos, cada mãe que é esforçada, muitas vezes não reconhecida por seus filhos, mas abençoa-as, ó Pai, fortalece-as, Senhor Deus, cuida delas, dá cada vez mais força para enfrentar a lida, o trabalho que é e que implica ser mãe, muitas vezes de filhos tão pecadores. Senhor Deus, abençoa cada família, abençoa esse domingo de cada um. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até breve.